Bem-vindos a mais uma videoaula da revista Amira. Nesta videoaula, vamos apresentar os conceitos básicos de topografia para registradores, tabeliães, advogados e corretores de imóveis. Estes profissionais, no dia a dia do seu trabalho, têm contato com profissionais de topografia e, para que entendam as principais áreas técnicas e os principais conceitos de topografia, vamos apresentar nesta videoaula. Se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas e dê uma joinha. Conceitos básicos de topografia para registradores, tabeliães, corretores de imóveis e advogados. Os registradores, tabeliães, corretores de imóveis e advogados, principalmente os que atuam na área do direito imobiliário, em suas atividades profissionais, têm contato com profissionais de topografia, que são os engenheiros agrimensores, engenheiros cartógrafos, atualmente se unificaram, com o nome de engenharia de agrimensura e cartografia, geógrafos, técnicos de agrimensura e outros profissionais da área. O georreferenciamento de imóveis rurais, que também pode ser desenvolvida por engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, engenheiros civis e outras modalidades da engenharia, desde que façam um curso de pós-graduação em georreferenciamento de imóveis rurais e daí podem ser credenciados pelo INCRA. Esses profissionais de cartórios, tabeliães, registradores, com raras exceções, fizeram o curso de Direito e, durante a graduação, não tiveram nenhuma disciplina que tivesse conteúdo de noções básicas de topografia. Os corretores de imóveis de diversas formações profissionais, em sua grande maioria, também não conhecem os conceitos básicos de topografia. No contato desses profissionais com os profissionais de topografia, são tratados temas exclusivos da área técnica e a grande maioria tem dificuldade de entendimento em alguns aspectos conceituais. Para o aprimoramento desses profissionais, montamos esta videoaula com os principais conceitos de topografia aplicados principalmente às atividades do mercado imobiliário na questão de cartórios, tabelionatos, registro de imóveis e cartórios de títulos e documentos. Atende também os profissionais que atuam na regularização fundiária, REURB, uso capião administrativa, ações de demarcação, reintegração de posse, partilhas, processos judiciais e administrativos nos tabelionatos. Os advogados das prefeituras, empresas públicas municipais, estaduais e federal e empresas privadas. E para outros profissionais de outras áreas que precisam, em suas atividades profissionais, de um conhecimento básico de topografia. Então, iniciamos pelos pontos cardeais e pontos colaterais. Pontos cardeais são as orientações norte, sul, leste e oeste. As letras são provenientes do termo em inglês. Já os pontos colaterais são as orientações intermediárias: nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, representado aqui nesse desenho, entre norte e o leste, o nordeste, entre o sul e o leste e sudeste, entre o sul e o oeste e sudoeste, e entre o norte e o oeste, o noroeste. Uma forma clássica de orientação. Então, ao nascer do sol, posiciona-se o braço direito, nós temos
no braço esquerdo a direção oeste, na nossa frente o norte e o sul. Tipos de norte. Em topografia existem 3 tipos de norte. O norte magnético, que é fornecido por uma bússola, cuja agulha aponta para o polo magnético da Terra, né? Sul ou norte. O norte magnético não tem uma orientação precisa e varia cerca de 10 minutos por ano no mesmo local. Varia também com a região. Atualmente, com novos levantamentos topográficos georreferenciados dos imóveis, os azimutes das linhas que existirem nas matrículas e transcrições serão substituídos através de um novo memorial descritivo que contém o novo azimute. Se algum profissional apresentar planta ou memorial descritivo com o azimute magnético, deverá ser descartado pelo tabelião ou registrador. Então, o azimute magnético, para fins de estudos comparativos, pode ser atualizado utilizando a declinação magnética da época do levantamento e avaliação anual. No entanto, esse procedimento não é preciso. Norte verdadeiro, ou também conhecido como norte geográfico. Ele não tem variação com o passar do tempo, é o mesmo independente da época que foi determinado. O norte verdadeiro é determinado por observações astronômicas utilizando o Sol ou estrela. No passado, poucos profissionais de topografia tinham habilidades para a determinação do norte verdadeiro e por esse motivo utilizavam o norte magnético. Atualmente, o georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos utilizam o sistema de coordenadas topográficas locais e os azimutes das linhas são azimutes verdadeiros, tendo como base o norte verdadeiro. Em 1984, publiquei pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul o livro Determinação do Norte Verdadeiro, Manual Técnico, que foi muito utilizado no ensino da topografia. Norte de quadrícula. O norte de quadrícula é o norte do sistema de coordenadas planas UTM. As linhas verticais da grade de coordenadas de uma planta, quando utiliza o sistema de coordenadas plano UTM, são orientadas para este norte, que é o norte de quadrícula. Na planta, deve ser indicado o sistema de coordenadas utilizados e também o tipo de norte. No sistema UTM é obrigatório a utilização do norte de quadrícula. E no sistema de coordenadas topográficas locais, é obrigatório a utilização do norte verdadeiro. A convergência meridiana é o ângulo formado entre o norte de quadrícula e o norte verdadeiro. Para os cartórios, tabelionato e registro de imóveis, a planta deverá ser efetuada no sistema de coordenadas topográficas locais. No entanto, muitos profissionais entregam no cartório a planta elaborada no sistema de coordenadas planas UTM. No sistema de coordenadas planas UTM, as distâncias e a área são projetadas, não refletindo as verdadeiras dimensões no terreno. Em alguns casos, a diferença entre a distância apresentada na planta e a distância real no terreno pode chegar até 1 metro por quilômetro. Então aqui nós temos o norte verdadeiro, aqui o norte magnético, aqui é uma bússola, então aqui a declinação magnética. Então é o ângulo formado entre o norte verdadeiro ou o norte magnético. Conhecendo a convergência, a declinação magnética, nós podemos transformar um azimute verdadeiro num azimute magnético e vice-versa. Aqui nós temos a convergência meridiana, que é o ângulo formado entre o norte de quadrícula e o norte verdadeiro. Da mesma forma, nós podemos transformar azimute verdadeiro em azimute plano no sistema UTM e vice-versa. Aqui então um desenho ilustrativo da transformação de azimute verdadeiro em azimute plano. O azimute verdadeiro tem a origem no norte verdadeiro, o azimute plano tem a origem no norte quadrícula. Aqui é a capa do livro citado. Coordenadas geográficas. Para a geografia, a Terra tem a forma aproximada de uma esfera achatada nos polos. A denominação da Terra, na forma real, é o geóide, definido pela linha média do nível do mar e seu prolongamento nos continentes.
Então, a forma geométrica da Terra é um sólido geométrico definido pela rotação de uma semielipse. O nome dessa forma é elipsoide. Para as coordenadas geográficas, a Terra tem a forma de uma esfera, e para as coordenadas geodésicas, a Terra é representada na forma de elipsoide. As coordenadas fornecidas pelo GPS, no celular ou em outro aplicativo, são coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Os conceitos dos dois tipos de coordenada são os mesmos, muda apenas a forma da Terra. Então aqui a forma real da Terra, observe toda deformada, né? Com altos e baixos, saliências e reentrâncias. Aqui nós temos o elipsoide, que é uma linha simétrica, aqui comparando as duas linhas. A linha ondulada é a linha do geóide, dessa figura, que é a forma real da Terra, e a linha do elipsoide. Então, a definição de latitude. Vamos considerar aqui a Terra, né? A figura da Terra. Um ponto A, traçamos pelo ponto A uma linha meridiana, que é uma linha curva que une o polo norte ao polo sul, passando pelo ponto, né? Aqui nós temos o plano do Equador, né? Então, a latitude é esse arco que vai do Equador até o ponto, medido nessa linha meridiana. Aqui nós temos a linha meridiana de Greenwich, que é o referencial para a longitude, é a origem da longitude, né? Então, fica lá em Londres, no Observatório de Greenwich. Definição de longitude. É o arco medido no Equador, na linha do Equador, que vai da intersecção do meridiano de Greenwich até a intersecção com o meridiano local que passa pelo ponto. Então, a latitude varia de 0 a 90 graus, positivo para o hemisfério norte, negativo para o hemisfério sul, e a longitude varia de 0 a 180 graus, positivo para leste e negativo para oeste. Todas as longitudes brasileiras são negativas. Nesta ilustração, nós temos então aqui um ponto localizado na latitude 40 graus norte e longitude 30 graus oeste, referenciado ao Equador, na latitude, e georreferenciado ao meridiano de Greenwich, na longitude. A formatação do grau pode ser em grau, minuto, segundo e em decimal de grau. Então aqui é feita uma apresentação da transformação do grau, minuto, segundo em decimal de grau. Então nós pegamos a parte decimal, corresponde aos minutos vezes 60 mais o segundo dividido pelo 3.600. Nós temos então a fração de decimal de grau. Para fazer a conversão de decimal em grau, minuto, segundo, basta fazer a seguinte operação. O grau é a parte inteira. Os minutos, na sua parte fracionária, nós multiplicamos por 60 e temos o segundo. A parte inteira são os segundos. A parte decimal multiplicado por 60, nós temos os minutos. Então, repetindo. A primeira parte é o grau, é a parte inteira. Os minutos é a parte fracionária vezes 60. E o segundo é a parte fracionária da multiplicação anterior por 60. Então aqui nós temos decimal de grau, grau, minuto e segundo. Aqui um marco do meridiano de Greenwich, no Observatório de Greenwich, lá na Inglaterra. Aqui nós temos o marco zero na cidade de Macapá. É uma linha coincidente com a linha do Equador, daí o nome marco zero. E uma curiosidade, aqui no fundo tem um campo de futebol e a linha central do campo, a linha do meio de campo, é exatamente a linha do Equador. Coordenadas planas no sistema UTM. Vamos apenas apresentar um conceito para que esses profissionais que não são da área de agrimensura entendam o que são as coordenadas planas UTM. Então, o sistema UTM foi desenvolvido em 1569 por Gerardus Mercator, daí leva o nome dele, né? Aqui foi a planificação do globo terrestre. Então, o que Mercator fez?
elaborou o mapa mundi no plano. Né? Características do sistema de coordenadas plana UTM. A projeção é denominada cilíndrica de Mercator ou conforme de Gauss. Gauss foi um matemático alemão que desenvolveu a parte matemática do sistema. Fusos de 6 graus. A Terra é dividida em 60 fusos de 6 graus. A limitação do sistema UTM para o norte até 84 graus, para o sul até 80 graus. Aqui é um coeficiente de escala, é o que transforma a distância esférica numa distância plana projetada. A origem do sistema UTM é no cruzamento do Equador com o meridiano central do fuso, que é a parte central do fuso de 6 graus. Né? Então ali nós temos 0 metros no Equador ou 10 milhões de metros para os países do hemisfério norte. E 0 para os países do hemisfério norte, 10 milhões para os países do hemisfério sul e 500 mil no meridiano central. Daí um valor grande nos valores das coordenadas UTM. Como funciona a projeção? Nós pegamos a Terra, colocamos ela dentro de um cilindro, né? Então, aqui a Terra dentro do cilindro, um fuso de 6 graus fica colado na parede do cilindro. Aqui é feito o mapa, ou seja, todos os elementos da Terra são projetados na parede do cilindro, planifica o cilindro. Nós temos então aqui o mapa no sistema UTM. Aqui é um detalhe do fuso, né? Nós temos aqui o Equador, o meridiano central do fuso, as bordas do fuso, e aqui as zonas de ampliação, né? E aqui a zona de redução e uma zona neutra, onde a distância no terreno, na superfície da Terra, é igual à distância na planta. Né? Então, no final do fuso, o erro pode chegar a 1 metro por quilômetro, variando então de 0 a 1 metro. No meridiano central é 0,996 o valor de K, que é o coeficiente que transforma a distância na superfície do elipsoide, que é a superfície da Terra, na superfície planificada. Aqui é um corte. Aqui a gente mostra a diferença que tem entre uma distância na superfície da Terra, B1, e a sua respectiva projeção no plano. Então assim, aqui é a superfície esférica da Terra, aqui é a distância plana. Então aqui há uma amplificação, né? Então amplia da superfície da Terra para o plano de projeção. Aqui já é o contrário, nós temos a distância na superfície terrestre e a distância no plano de projeção. Então, por isso que o sistema UTM não deve ser usado no georreferenciamento de imóveis rurais e em obras de engenharia, já que é uma distância projetada. Já a distância horizontal, ela é referenciada a um plano horizontal, também denominado de plano topográfico. Aqui nessa ilustração, nós temos uma distância inclinada, 2 equipamentos topográficos, denominado de estação total, onde mede uma distância inclinada, transforma em distância horizontal, através de trigonometria com um ângulo vertical que é lido no campo. Nós temos aqui na estação A, aqui na estação B, observe que a diferença é grande entre a distância horizontal medida num ponto e no outro ponto. Né? Nós necessitamos de uma distância horizontal média, que é a distância do plano topográfico no ponto. Essa distância, ela é projetada no nível do mar, que a gente chama de geóide. Do geóide, ela é projetada no elipsoide e finalmente nós temos a distância plana. Então, há uma diferença muito grande entre a distância plana do sistema UTM da distância horizontal. Por esse motivo, atualmente, as coordenadas são coordenadas topográficas locais, onde a distância é a distância real e a área é a área real na superfície da Terra, no plano horizontal, também denominado de plano topográfico. E as coordenadas topográficas locais são coordenadas baseadas num plano horizontal da região, né, onde se tem a distância real e a área real. Aqui nós temos o eixo cartesiano, né, que é da geometria analítica, eixo X, chamada de abscissas, eixo Y, chamado de eixo das ordenadas. Aqui um ponto 1,
definido pelas suas coordenadas em relação à origem, né? Aqui temos uma distância que se transforma numa projeção no eixo X e no eixo Y. Aqui nós temos os sinais das projeções. Observem que nós temos o quadrante Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Aqui os valores das projeções topográficas. E aqui é o plano topográfico, onde são desenvolvidas as coordenadas para obter a distância real e a área real. Azimuth e rumo. A definição de azimuth. Azimuth é o ângulo formado entre o norte e a linha. Tem a origem no norte, né? Aqui nós temos o norte, e no sentido horário, nesse sentido, né? E varia de 0 a 360 graus. Então aqui nós temos 4 pontos, né? Um ponto A no quadrante nordeste, um ponto B no quadrante sudeste, um ponto C no quadrante sudoeste e um ponto D no quadrante noroeste. E os respectivos azimuth, sempre contado a partir do norte. Então, azimuth de OA, O é o centro da linha, de O para B, de O para C, né? E esse aqui de O para D. Esse é o conceito de azimuth. O conceito de rumo. O conceito de rumo é o ângulo formado entre o norte e o sul. Agora eu posso ter origem no norte e origem no sul, né? No sentido horário e anti-horário, varia de 0 a 90 graus. Então, o rumo é um valor numérico, né? Grau, minuto, segundo, acompanhado de 2 letras que mostram o seu quadrante. Em topografia e nas plantas não se usa mais o rumo, se usa o azimuth. Então aqui nós temos a comparação de rumo e azimuth. No primeiro quadrante, nordeste são iguais. Aqui no quadrante sudeste, nós temos o azimuth a partir do norte, o rumo a partir do sul. Então, nesse caso aqui é anti-horário. Aqui no quadrante sudoeste nós temos o azimuth a partir do norte, o rumo a partir do sul, sentido horário. E no quadrante noroeste nós temos o azimuth a partir do norte, sentido horário, e o rumo no sentido horário. No passado era comum colocar nas plantas, nos memoriais descritivos que apareciam nas matrículas, o valor dos rumos. Repetindo, atualmente se utiliza o azimuth. Aqui nós temos a transformação de azimuth em rumo, né, nos diversos quadrantes, e a transformação de rumo em azimuth. Como vamos utilizar apenas o azimuth, não é necessário essas transformações. Cálculo da distância horizontal e azimuth. Então, a distância horizontal entre 2 pontos é dada por uma fórmula da geometria analítica, né, que é a raiz quadrada da diferença de abscissa, que é o x, mais a diferença de ordenada, que é o y, ambos ao quadrado, e sai a raiz, eu tenho a distância horizontal. Aqui um exemplo aplicativo. Já o azimuth é dado por essa expressão aqui, a diferença de ordenada dividido pela distância horizontal, nós temos o cosseno do azimuth preliminar, né? Se a diferença de abscissa for negativa, nós aplicamos essa expressão. O azimuth definitivo é igual azimuth preliminar subtraído 360 graus, se for negativo. Se for positiva, é o próprio valor, né? Aqui o cálculo da área. Então, o cálculo da área em topografia é efetuado a partir das suas coordenadas, através de matriz. O que é matriz? São 3 colunas. Numa coluna a gente coloca os vértices, a coluna do X e a coluna do Y. Então, o que é a área? É o produto da poligonal principal, que é essa poligonal aqui, sempre da esquerda para a direita. x1 vezes y2, x2 vezes y3, x3 vezes y4. E por último, x4, que multiplica o primeiro y, x4 vezes x1. Isso aí a gente chama de poligonal principal. A poligonal secundária é da direita para a esquerda. Então, y1 vezes x2, y2 vezes x3, y3 vezes x4, e o último
y multiplica o primeiro x. Então aqui nós temos somatório da poligonal principal, subtrai o somatório da poligonal diagonal secundária, divide por 2, nós temos então a área. Esta então é a forma de calcular a área. Aqui nós temos um exemplo aplicativo com as coordenadas de 4 vértices e o cálculo da área. No caso de um triângulo, nós podemos calcular a área conhecendo os 3 lados. Esta fórmula deve-se a Heron, que foi um matemático grego que desenvolveu isso aí há vários anos antes de Cristo. Então, soma os 3 lados, divide por 2, eu tenho o valor do S. E aplico nessa fórmula a raiz quadrada de S, que multiplica S menos A, vezes S menos B, vezes S menos C. Ou seja, S menos os 3 lados. Né? Extrai a raiz, eu tenho a área. Né? Então, a área de figuras, um quadrado, um retângulo, um triângulo retângulo, são fórmulas simples. No entanto, se não for nenhuma dessas figuras, nós temos então que efetuar o cálculo por coordenadas, e se for um triângulo, através dos seus lados. As unidades de medida usadas em topografia. Nós temos 3 unidades: angulares, lineares e agrária. As unidades angulares vamos deixar apenas o grau, que é a unidade oficial do Brasil. O grau, ele admite o grau, minuto e segundo. A notação é feita dessa fórmula aqui, ó. A representação do graus, uma bolinha, um tracinho, minutos e segundos. Ele admite decimal nos segundos. A unidade de medidas lineares oficial é um metro, que foi definido na França em 1792 como sendo a 10.000.000ª parte do quadrante terrestre. Né? No entanto, efetuando essas medidas hoje, nós chegamos a esse valor aqui, ó, do quadrante terrestre, e que teríamos um erro de 0,2 milímetros em 1 quilômetro. Então, a diferença é muito grande, né? Então, dessa forma, foi mudado o conceito do metro, né? O conceito atual do metro foi dado em 1983 como sendo o comprimento percorrido pela luz no vácuo no intervalo de 1 sobre 299.792.458 de segundos. Esse é o valor do metro atual. Então, para os registradores, tabeliães e advogados, né, também corretores de imóveis, no Brasil existem unidades antigas, e essas unidades antigas são tratadas em contratos, às vezes, né, mas não podem ser utilizadas em documentos oficiais, como a matrícula. Então, na matrícula, nós temos que ter a área em metros quadrados ou em hectare, que é um múltiplo do metro quadrado, ou seja, um hectare equivale a um quadrado de 100 por 100 metros. Né? No entanto, o alqueire, por exemplo, para a unidade de área, e a braça para a unidade linear são usados ainda hoje em várias partes do Brasil. Então aqui nós citamos algumas unidades de medida e a sua correspondência em metro para fazer a conversão. Então a braça, a medida dos braços abertos equivale a 2,20 metros, a corda corresponde a 33 metros, o côvado, a medida do cotovelo até o final do dedo médio, corresponde a 0,68 metros, 68 centímetros. A vara, que é a unidade de medida que veio com os portugueses, corresponde a 1,10 m. Né? É bastante curioso a origem da vara. Né? Então, na Inglaterra, na saída do culto religioso, 16 pessoas do sexo masculino colocavam um pé na frente do outro, e se cortava 2 varas. Então ficava uma vara na igreja
e outra vara ia para o fórum. Daí o termo primeira vara, segunda vara, vem disso aí. Né? Então a unidade de medida agrária oficial é o metro quadrado, como já falamos, né? Corresponde a um quadrado de 100 por 100 metros. Ele tem múltiplo e submúltiplo, né? Que pode ser constado nas matrículas. Então, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. 1 are, que é um submúltiplo do hectare, equivale a 100 metros quadrados. E 1 centiare, que é um submúltiplo do are, equivale a 1 metro quadrado. Então aqui, por exemplo, 3,26 hectares. Se lê 3 hectares e 26 áreas. Quando for 3,2684 hectares, se lê 3 hectares, 26 áreas e 84 centiáreas, que deve constar na matrícula. As unidades de medidas agrárias antigas, corriqueiras nos dias de hoje, são o alqueire, que é o mais comum. Nós temos vários tipos de alqueire. Temos o alqueirão, o alqueire paulista, que tem uma área de 9,68 hectares. Nós temos o alqueire geométrico, o alqueire mineiro, com 4,84 hectares. O alqueire paulista, que é a metade do alqueire mineiro, com 2,42 hectares. E existem outros tipos de alqueires, principalmente no estado de Minas Gerais. Outras unidades de medidas agrárias antigas, utilizadas em algumas regiões brasileiras. O morgo é uma unidade agrária trazida pelos imigrantes alemães, que correspondia a um quadrado de 50 por 50 metros. O milhão de terras utilizado na Serra Catarinense equivale a 1 milhão de metros quadrados, né? Ou 100 hectares. O acre é uma unidade de medida que veio dos Estados Unidos e é utilizado na região norte do Brasil, né? Então aqui nós temos o valor do acre como sendo 0,40468 hectares. A tarefa é uma unidade de medida usada na Bahia e em alguns estados do Nordeste, que corresponde a uma área de 0,30 hectares. É a área que um lavrador operário braçal podia preparar uma roçada. Nós temos a Seis Maria, que era a unidade de medida agrária do Império, que pela Carta Régia de 27 de novembro de 1665 equivalia a um retângulo de 1 légua de frente por 4 léguas de fundo, ou seja, 2.200 metros de fundos, né? A geira é a área de terra que uma junta de boi pode lavrar num dia, corresponde a um quadrado de 20 por 20 braças, ou 0,1936 hectares. O prato é um terreno com capacidade de plantio de um prato de semente, equivalia a um retângulo de 10 vezes 20 braças, ou 968 metros quadrados. O selamim, que é uma unidade antiga, equivalia a um retângulo de 12,5 vezes 25 braças, ou 0,15 hectares. E a data de terras, uma unidade antiga, utilizada em alguns estados brasileiros, tinha uma área de 800 braças de frente por 1.500 braças de fundo, totalizando 580 hectares, 580,8 hectares. Escala da planta. É muito comum os profissionais que não são específicos da área de agrimensura terem dúvida sobre escala. Então, a escala do desenho de uma planta topográfica indica a razão entre a medida de uma distância no campo e sua representação gráfica na planta. Então, as principais escalas usadas no desenho topográfico são 1 para 1.000, 1 para 2.000, 1 para 2.500, para 5.000, para 10.000 e também algumas grandes, 1 para 250 e 1 para 100. A escala é indicada da seguinte forma: 1 para 1.000, por exemplo, se lê 1 para 1.000, significa 1 centímetro na planta equivale a 1.000 centímetros no terreno, ou seja, a distância real no terreno é 1.000 vezes maior que a distância representada na planta. Como 1 metro equivale a 100 centímetros, então 1 centímetro na planta equivale a 10 metros do terreno. Então, 1 centímetro na planta é igual a 1.000 dividido por 100, daria 10 metros no campo, né? No problema inverso, nós podemos também
determinar, por exemplo, 200 km de rodovia no terreno equivale a 40 centímetros na planta. A escala é feita dividindo a desenho, a distância no campo, no terreno, e obtemos então o valor equivalente a 1 centímetro. Nesse caso, 1 centímetro equivale a 5.000 centímetros, que daria 5 quilômetros. Nas plantas é comum colocar uma escala gráfica para melhor visualização. Então, o profissional que não é da área de agrimensura, ele visualiza melhor. Então, aqui um exemplo. Na escala 1 para 25.000, aqui nós temos a correspondência em metros medida no campo. Então, 1 centímetro equivale a 250 metros. Né? Dimensões da planta. Aqui é um grande problema nos cartórios, né? Principalmente em profissionais que não tratam desenho técnico topográfico de forma adequada. Então nós temos uns tamanhos padronizados para as plantas, mas que depois de pronta ela é dobrada com 185 milímetros mais 25 milímetros da orelha, dá 210 milímetros, que é a largura do tamanho A4. E ela é dobrada de tal forma que no final ela fica no tamanho A4. E aqui nós temos a orelha para o arquivo, né? Na ausência desta orelha ou margem, às vezes o arquivista perfura, coloca no arquivo e cada vez que tiver que tirar a planta, precisaria tirar todos os documentos anteriores. Então, uma forma correta de preparar uma planta é colocar a margem, através de uma orelha, de tal forma que ela fixa no arquivo e eu posso abrir ela sem necessidade de tirar do arquivo. Aqui nós temos uma planta topográfica de um imóvel rural, né? Então, um imóvel rural, aqui nós temos o quadriculado do sistema de coordenadas, o desenho do perímetro da área. Observe, esta planta foi feita em cima de uma imagem, né, que pode ser uma imagem aerofotogramétrica ou uma imagem do Google Earth. Então, quando um lindeiro, um extremante, for dar anuência, for assinar em cima de uma imagem dessa, ele assina convicto do limite. Então, vamos pegar um exemplo. Esse lindeiro aqui, ele sabe que aqui é o terreno dele, que tem uma área lavrada, né? E que o limite está passando exatamente no final da área lavrada. Então ele assina com certeza de que ali é o limite. Da mesma forma com esse outro lindeiro aqui. Então está sendo muito usual hoje entregar nos cartórios a planta sobre uma imagem. Dá mais qualidade à peça técnica e está chamando atenção em alguns locais. Quando um profissional efetua um desenho dessa forma aqui, o proprietário, que é leigo, ele diz que é uma foto do terreno dele. E quando ele mostra a planta para um vizinho, o vizinho fica encantado e pede lá no cartório para que faça a planta do terreno dele da mesma forma. E o tabelião ou o registrador fala em contratar um profissional de topografia para executar esse trabalho. Atualmente é comum essa planta estar em cartório, né? Também no meio digital e em cópia. O profissional ele pode fazer um recorte da imagem, entregar junto com o memorial descritivo e o registrador colocar na matrícula, na primeira página, então, o memorial descritivo de forma tabular, que é o memorial descritivo oficial utilizado no Brasil, no georreferenciamento de imóveis rurais e agora também urbano, né? E na sequência uma imagem, né? Basta ter uma imagem em JPEG ou em TIFF e o registrador colar essa imagem na matrícula. Aqui um detalhe isso aqui é um georreferenciamento de imóveis rurais, onde nós temos aqui os vértices georreferenciados, né? Aqui a margem do rio e aqui então o imóvel. Na planta
nós temos que ter a orientação da planta, né? O INCRA exige a orientação do norte de quadrícula, quando for o sistema UTM, né? E a representação dos nortes verdadeiro e o norte magnético. Atualmente não é mais necessário o norte magnético. O dato horizontal, citar o atual, que é o CIRGAS 2000, né? E no plano topográfico, também conhecido de geodésico local, o valor da abscissa e da ordenada, que, segundo as normas técnicas da BNT, deverá ser 150.000 e 250.000 para o ponto base. É também necessário colocar as coordenadas geodésicas, latitude e longitude do ponto de referência. Aqui nós temos a planta topográfica de um imóvel urbano. Então aqui é um lote urbano. Observem aqui as dimensões do lote, os lindeiros, né? Aqui uma amarração em relação a uma esquina, que é exigido por alguns registradores, né? As coordenadas, latitude e longitude do centro da testada do lote, para facilitar a ida do registrador na diligência. Ele chega no lote com as coordenadas que ele pode colocar no GPS ou no telefone celular, né? Aqui uma imagem de localização do lote, normalmente de uma imagem aerofotogramétrica ou um recorte do Google, né? Onde a gente tem aqui a quadra, o nome das ruas da quadra, o lote, né? Isso aqui dá uma visão espacial do lote. Aqui é um detalhe do lote, as medidas lineares, a área. Observe que essas medidas aqui, por serem coordenadas topográficas locais, reflete a verdadeira dimensão no terreno. Então é a distância real. Se fosse no sistema de coordenadas UTM, essas distâncias seriam projetadas e seriam diferentes da posição real. Então, aqui mais um detalhe, né? Lembrando de uma amarração em relação à esquina mais próxima, também deixar um espaço para obter a anuência da prefeitura como lindeira da testada para o logrador público. Alguns registradores acham que não é necessário essa assinatura na prefeitura, por se tratar de uma rua consolidada, pavimentada, com calçada, meio-fio e muro, sem possibilidade nenhuma do proprietário invadir o logrador. Então aqui um detalhe da planta de situação na imagem. Aqui a assinatura do responsável técnico e dos proprietários, né? Se for casado vai também o cônjuge, uma descrição resumida, planta do lote 23, matrícula 45.855.851, dá o nome do proprietário, local, não precisa mais do que isso no selo. Aqui os profissionais que atuaram, né? E aqui então um memorial descritivo. Esse é o memorial oficial para imóveis urbanos e imóveis rurais. Então aqui todos os dados do imóvel. Se for imóvel urbano, nós podemos acrescentar os endereços do imóvel, do proprietário, do responsável técnico, né? Podemos acrescentar o telefone, e-mail, né, do profissional. Aqui, de forma tabular, a descrição das coordenadas, incluindo a altitude, que é necessária, é obrigatória, para se ter o sistema de coordenadas topográficas locais. Alguns registradores e tabeliães não entendem a necessidade e porquê da altitude, mas é necessário como um elemento técnico. Aqui a distância, né? Aqui a matrícula. As coordenadas da testada do lote, isso aqui, memorial descritivo para imóvel urbano. Aqui nós temos o mesmo memorial descritivo, só que ao invés de usar as coordenadas UTM, usa as coordenadas geográficas. Lembrando que as coordenadas é só para a área indicativa. O cálculo do azimuth, da distância e da área é efetuada em coordenadas topográficas locais que reflete a real situação no terreno, tanto da área como das distâncias. Aqui as assinaturas no memorial descritivo, os lindeiros pode
assinar numa folha apartada, no verso ou na frente, se houver espaço. Lembrando que é necessário a assinatura e respectiva autenticação em cartório. Aqui é um memorial descritivo de forma tabular ou textual. Alguns registradores pedem esse tipo de memorial descritivo. No entanto, oficialmente no Brasil, em imóveis rurais, deve ser o memorial descritivo de forma tabular que a gente mostrou anteriormente. Tá? Agora está surgindo o georreferenciamento de imóveis urbanos e o memorial descritivo deverá ser também tabular. Aqui nós temos um aplicativo que efetua o memorial descritivo. Tá? Então, ele pode usar as coordenadas latitude e longitude, coordenadas UTM, efetua o cálculo. Este aplicativo foi desenvolvido pelo professor Leonardo Niero da Silveira, professor da Universidade Federal do Pampa, no estado do Rio Grande do Sul. Esse aplicativo é distribuído pela revista Mira e as informações para obter esse aplicativo é no site da revista Amira, www.amiranet.com.br. No final desta videoaula aparece estampado o endereço eletrônico. Então, para os profissionais de cartórios, registradores e tabeliães, profissionais de direito, advogados, principalmente aqueles que atuam no ramo do direito imobiliário, aos corretores de imóveis, aqui nós temos então os principais conceitos de topografia. Para complementar, nós vamos citar alguns itens que o registrador devolve à planta. O primeiro deles é a diferença de datum. Datum é a origem de um sistema geodésico. Atualmente no Brasil é o Sirgas 2000. No passado, não tão distante, era a SAD 69. Então, o registrador ele pode pegar uma planta, uma matrícula que tem as coordenadas no SAD 69 e uma planta e uma matrícula que tenha as coordenadas atuais no Sirgas 2000. Ele vai encontrar uma diferença grande entre as coordenadas. Então, não é motivo de devolução para o profissional que fez pelos dados oficiais. Pode solicitar para que este profissional transforme as coordenadas da matrícula antiga de coordenadas SAD 69 em coordenadas atuais Sirgas 2000. Outro problema que surge nos cartórios. Atualmente, o cálculo da área é efetuado pelas coordenadas topográficas locais. Cada imóvel tem um ponto origem de coordenadas, que é o ponto médio, numa determinada altitude. Então, este plano topográfico define distâncias, área e azimutes. Pode ocorrer que uma área adjacente, que tem outro ponto de origem das coordenadas, já que as coordenadas topográficas, a origem é para cada imóvel, tenha uma pequena diferença nas distâncias, originado pela diferença de altitude dos pontos de origem das coordenadas topográficas locais. Esta diferença é muito pequena, às vezes chegando a 2, 3 centímetros, ou um pouquinho mais, chegando a 10 centímetros. Então, também não é motivo para devolução. Então, o registrador deve estar ciente de que pode haver esta diferença. Em caso de dúvida, o registrador pode pedir orientação para os técnicos do INCRA,
Se inscrevam no canal, acionem o sininho para receber as notificações das próximas videoaulas e deem uma joinha se gostarem desta videoaula. Assim você estará ajudando o meu canal no YouTube. Obrigado pela atenção e um abraço a todos.